Nas fronteiras do mundo dos game shows, há momentos de admiração e perplexidade, com cada episódio oferecendo entretenimento do qual simplesmente não conseguimos nos cansar. Mas são também essas fronteiras que abrigam subdivisões de territórios inquietantes, narrativas chocantes e esqueletos no armário. Número 10. Em 1958, Dotto apareceu nas telas de televisão com uma combinação bastante bizarra que levava entretenimento a espectadores, tanto no estúdio quanto em casa. Dotto é o game show que combina perguntas de conhecimentos gerais com o jogo infantil mais popular, Ligue os Pontos. Jack Nars apresentava o programa fazendo perguntas de conhecimentos gerais aos dois competidores. As respostas às perguntas davam aos jogadores 5, 8 ou 10 pontos que podiam ser conectados no gráfico de cada competidor. Se respondessem corretamente, o jogador também teria a chance de identificar secretamente qual é o enigma, escrevendo sua resposta. Porém, um erro daria ao oponente a chance de conectar alguns pontos no gráfico. O jogador podia sinalizar a qualquer momento para registrar a resposta certa. Se eles acertassem, o segundo competidor precisaria adivinhar quem ou o que estava representado no gráfico, desta vez verbalmente. Se responderem corretamente, o jogo empata. Caso contrário, quem resolver o quebra-cabeça ganha $10 por ponto não conectado. Na versão da NBC, os pontos não conectados valiam $100. Mas esse programa de perguntas e respostas, bem recebido e divertido, desencadeou uma polêmica em efeito dominó, levando ao cancelamento de vários outros programas do tipo na TV. Dotto foi o primeiro programa do tipo a ser envolvido no escândalo e tudo começou a ruir em um episódio fatídico. Em maio, só 5 meses após a estreia do programa, sua queda começou. Nos bastidores estava o participante reserva, Edward Hilgemeyer Jr., que acabou encontrando um caderno incomum. Pertencia à participante Marie Wynne, figura frequente no programa. Edward abriu o diário e encontrou algo totalmente inesperado dentro. O caderno continha perguntas e respostas de competições passadas e das que ainda aconteceriam. Havia uma página de respostas dedicada à próxima competição de Wynne contra Yates Kimball. Enfurecido com o escândalo, Edward arrancou páginas para si. Depois do quiz, ele procurou Kimball, que havia perdido, e contou sobre o escândalo de trapaça. A rival dela recebia todas as respostas. Como costuma acontecer em escândalos, os produtores tentaram comprar o silêncio de Kimball e Edward. Kimball, o perdedor de um jogo manipulado, recebeu $4.000 como compensação e Edward recebeu $1.500 para garantir seu silêncio. O reinado de Dotto na TV continuou, tornando-se rapidamente o programa de perguntas e respostas mais assistido. Os subornos funcionaram, ao menos por um tempo. Em agosto de 1958, Edward quebrou seu silêncio forçado e entrou em contato com os executivos da CBS. Os patrocinadores realizaram uma investigação interna com o executivo Thomas Fisher, comparando os episódios com o caderno. Fisher concluiu que Dotto era manipulado. A CBS se reuniu com o criador Frank Cooper, que admitiu envolvimento no escândalo. Em meados de agosto, Dotto foi cancelado e retirado do ar tanto na CBS quanto na NBC. Frank Cooper nunca mais participou de game shows após o escândalo, que envolveu o programa de perguntas e respostas mais duradouro da TV e o único dele na CBS. Número 9. Baseado no programa holandês Stars Jumping on Saturday, o reality show de curta duração, Splash, certamente causou impacto entre as celebridades. A competição de saltos ornamentais incluía 10 celebridades que competiam entre si, saltando da prancha de mergulho e caindo nas profundezas de uma piscina olímpica. Os participantes tinham que se apresentar a jurados e a uma plateia ao vivo. O público teria grande influência no resultado de cada episódio. A arena possui 3 plataformas de salto ornamental. Celebridades com movimentos coreografados realizam uma série de acrobacias de ginástica a partir da plataforma enquanto mergulham na piscina. Os competidores são eliminados um por um. O último a permanecer é declarado o campeão.
Em dezembro de 2013, o ex-apresentador do Crime Watch e estrela do Strictly Come Dancing, Robbie Wilding, acabaria no game show ao lado de outras celebridades. Como muitos outros antes dele, Wilding precisou fazer algum treinamento antes do salto Tom Delaney. Ele completou 3 sessões de treinamento, mas a quarta foi quase fatal e considerada um verdadeiro pesadelo. A sessão mudaria completamente a vida dele como ele a conhecia. Durante o treino antes do show, Wilding tentou alguns saltos mortais, mas tudo deu errado assim que saiu do trampolim. Os tendões dos músculos posteriores da coxa do famoso se romperam e no hospital descobriram que 2 dos 3 tendões estavam gravemente lesionados e precisavam de cirurgia. Apesar de uma operação bem-sucedida, Wilding sentiria uma dor constante pelo resto da vida. Sua perna também ficou visivelmente mais curta do que a outra, e isso nem era o pior. Dias após a cirurgia, Wilding foi levado de volta ao hospital na véspera de Ano Novo devido a uma embolia pulmonar, complicação da cirurgia de grande porte. Os médicos deram a ele uma chance em 3 de sair desse episódio com vida. Felizmente, ele se recuperou totalmente do sofrimento, mas nunca chegou a aparecer no Splash por causa disso. Depois ele comentou que a lesão mudou completamente sua vida. Ele jogava rugby, corria e treinava semanalmente. Todos esses aspectos de sua vida foram profundamente afetados pelo trauma do mergulho. Sua boa forma frequentemente lhe garantia empregos na indústria, mas agora toda a sua carreira precisou mudar. Por essas consequências, ele contratou a advogada Lauren Henry, especialista em lesões graves, que afirmou que o famoso foi prejudicado pelo Splash. Isso levou a um pagamento de 5 dígitos e indenização após processo judicial em 2016. Pelos anos seguintes, Wilding faria fisioterapia e começaria lentamente a recuperar sua forma física. Mas a vida dele nunca mais foi a mesma depois do acidente inesperado. O Splash seguiu no ar com Martin Offish no lugar de Wilding. Após a segunda temporada, em 2014, o programa foi cancelado. A ITV afirmou que a decisão ocorreu devido à queda na audiência e preocupações com a segurança. Número 8. De 1955 a 1958, a CBS TV transmitiu o game show. A pergunta dos $64 mil era um quiz show padrão, onde os participantes respondiam perguntas de conhecimentos gerais para ganhar dinheiro. Esse dinheiro dobrava conforme as perguntas ficavam mais difíceis, sendo a última pergunta premiada com $4 mil, cerca de $138.672 atualmente. Esse programa de perguntas e respostas deu origem a programas imitadores em meados da década de 1950. Os participantes eram obrigados a escolher um assunto no painel de categorias, como boxe ou jazz. Os jogadores respondiam perguntas dessas categorias, ganhando dinheiro que começava em $64 e dobrava a cada rodada. Eles podiam desistir a qualquer momento e sair com o dinheiro ganho, desde que alcançassem a zona de segurança a partir de $512. Mas mesmo que os jogadores perdessem, ainda ganhavam um prêmio de consolação, como Cadillacs novinhos em folha. Uma das participantes, a governanta Myrtle Power, de 74 anos, ganhou $32 mil ao nomear todos, menos um, dos 6 jogadores de beisebol. O capitão Richard McCutcheon, fuzileiro naval, saiu do programa com o prêmio de $64 mil em sua categoria Comida e Culinária. Ele conseguiu nomear corretamente o menu servido no Palácio de Buckingham em março de 1939 para o rei Jorge VI, a rainha Elizabeth e o presidente da França. Parecia quase impossível que os participantes respondessem a perguntas tão específicas, pois realmente era impossível. Em 1958, o grande escândalo dos programas de perguntas e respostas estava sendo desvendado e lançando uma luz significativa sobre a televisão e os programas de jogos como um todo. Isso levou a várias investigações e a retirada de programas do ar, mesmo que não houvesse nenhuma evidência de que havia trapaça acontecendo. Como muitos, a pergunta de $64 mil ficou no fogo cruzado.
Em meados de agosto de 1958, tanto a pergunta de $4.000 quanto o desafio de 60 e $4.000 foram anunciados como parte da programação de outono da CBS. Mas, após as revelações sobre Dotto, investigações sobre vários programas estavam em andamento. Antes que alguém investigasse o programa, um participante do desafio de $4.000 fez uma alegação inesperada. Charles Jackson disse que recebeu as respostas antes do programa. Logo, os patrocinadores começaram a abandonar o programa, inclusive a Lorillard Tobacco Company. O desafio de $64.000 saiu do ar. Após uma série de rumores, o programa de $4.000 encerrou suas atividades um mês depois. Depois, o produtor Joe Cates revelou que a máquina de classificação da IBM criava perguntas de menor valor, simulando aleatoriedade na seleção. Na verdade, todos os cartões eram iguais. Os participantes recebiam respostas e cartões idênticos, e os apresentadores eliminavam intencionalmente concorrentes de quem não gostavam, favorecendo os mais carismáticos. No fim de 1959, todos os grandes programas de perguntas e respostas com prêmios em dinheiro terminaram, e a nova geração teve que seguir uma lei federal que proibia a manipulação de jogos na TV. Número 7. Programas de competição na TV não são só coisa do passado. Transmitido pela primeira vez em janeiro de 2020, a Netflix apresentou aos espectadores a série The Circle, uma competição de reality show americana baseada na série britânica original de mesmo nome. O programa se apresenta como sendo principalmente estruturado em torno das redes sociais, com o conceito de que qualquer pessoa pode estar no círculo. Na série, um grupo de participantes é colocado em apartamentos separados no mesmo prédio e mantido isolado do mundo exterior e uns dos outros. Os participantes não podem se encontrar ou falar pessoalmente com ninguém. Os participantes só podem enviar mensagens pelo aplicativo criado para o jogo. Eles podem usar fotografias, textos, biografias, o que lhes dá a capacidade de se retratar da maneira que quiserem, abrindo espaço para perfis falsos. Periodicamente, cada participante deve avaliar os demais. Os 2 participantes mais bem classificados são chamados de influenciadores, enquanto o restante permanece em risco de ser eliminado por decisão mútua dos participantes com melhor classificação. Após a eliminação, a identidade do participante é revelada aos demais, confirmando se era impostor ou se suas afirmações eram reais. Na final, é feita uma votação final e o participante mais bem classificado ganha $10.000. Como em qualquer programa de reality show, The Circle tem um tesouro de teorias de fãs associadas a ele. Uma observação perspicaz que os fãs fizeram adicionaria uma camada assustadora a um programa de jogos casual, que, de outra forma, seria simples. Essa ideia, chamada Maldição do Círculo, refere-se a um dos quartos do programa. Os espectadores notaram uma coincidência estranha fora do formato do jogo. Em todas as 3 versões de The Circle da Netflix, incluindo The Circle Brasil e The Circle França, o mesmo prédio de apartamentos é usado. Também é usado na segunda temporada da versão britânica do programa. Espectadores acham que um quarto do prédio é amaldiçoado, pois já foi ocupado por Alana, primeira jogadora eliminada e expulsa do apartamento. Foi a partir desse momento que a maldição passou a assombrar essa unidade em particular e causou estragos no programa por 3 temporadas. O quarto de Alana sempre parece ser o primeiro bloqueado e eliminado da competição. Após a eliminação de Alana na versão americana do The Circle, quem ficou nesse quarto nas versões do Brasil e da França também foi o primeiro eliminado. Na versão brasileira, foi Ana Carla quem foi eliminada e nas versões francesas foi Lu. A maldição também não para por aí. O apartamento aparentemente exige um sacrifício específico. Os 3 participantes compartilhavam semelhanças, eram atraentes e atuavam na indústria da beleza. Alana e Lou são modelos e Ana Carla venceu um concurso de beleza.
Além disso, nenhuma dessas mulheres estava se passando por outra pessoa para os outros participantes. Elas foram sinceras o tempo todo, mas chamaram atenção negativa por tirarem fotos suspeitamente boas de si mesmas. 3 mulheres de países distintos são bloqueadas e eliminadas na mesma unidade, pois os outros participantes achavam que elas estavam se passando por outras pessoas. E certamente é uma coincidência estranha e perturbadora. Número 6. De 2005 a 2010. Uau! O foi um game show filipino de sucesso exibido ao meio-dia. Foi originalmente apresentado por Willie Revian e transmitido pela ABS-CBN. O programa foi criado para dar brindes à plateia do estúdio, como dinheiro, pacotes para geração de renda e casas. Cada episódio destaca as histórias e dificuldades dessas pessoas. A dinâmica do jogo envolvia apresentações interativas rápidas, com canto, dança e jogos de aposta de alto risco. Apesar da alta audiência, foi esse game show dramático que protagonizou um dos momentos mais controversos da história da TV filipina. Todo o sistema ruiu com uma única jogada infeliz, evidenciando problemas de transparência, ética e a confiança do público no estúdio e dos telespectadores em casa. Foi um momento em um episódio de agosto de 2007 que desencadeou uma forte reação negativa. Tudo começou durante o segmento de William Nario no programa de auditório. Neste momento do jogo, os participantes podiam ganhar grandes prêmios em dinheiro ao escolher entre o valor garantido ou um prêmio maior oculto na roleta Wahuawe. Neste episódio, o participante arriscou tudo e escolheu a recompensa misteriosa. O apresentador tinha que revelar os prêmios perdidos pelo jogador e Riviami passou a mostrar o conteúdo da roleta. Mas ao chegar a um dos valores do prêmio, algo incomum aconteceu. Ao remover a cobertura, a roleta exibiu 2 valores em vez de 1, como deveria ser. Com muitos valores sendo inseridos na máquina, público e participantes passaram a temer manipulação no programa e que os produtores controlassem totalmente o prêmio revelado. Essa preocupação tornou o programa injusto. Os produtores podiam escolher para quem queriam dar o dinheiro, distorcendo a definição de competição. O evento virou um espetáculo midiático, impulsionado pela rivalidade entre Riviami e o apresentador do Ipulaga, Joey De Leon. De Leon criticou abertamente o Wow, insinuando desonestidade, sem chegar a chamar o programa de fraude. Com ainda mais atenção nesse momento inesperado, o Wow enfrentou intenso escrutínio e reação negativa. A ABS-CBN negou qualquer irregularidade. Os executivos do programa atribuíram o problema a uma falha de design e alegaram defeito na máquina. Essa explicação não restaurou a confiança do público, causando queda na audiência. O incidente acabou atraindo a atenção do DTI. O DTI investigou o game show e concluiu que o design poderia potencialmente permitir a manipulação do jogo, correndo o risco de tornar o jogo injusto. Como resultado, a ABS-CBN foi multada em 290 mil pesos por violar as leis de proteção ao consumidor. O quadro foi posteriormente descontinuado e o programa continuou por mais 3 anos antes de ser retirado do ar. Número 5. Seria esse mesmo game show filipino que serviria de cenário não intencional para um evento desastroso e perturbador, que se tornaria um dos acontecimentos mais trágicos associados à indústria do entretenimento. Foi o Wow Stampede que forçou uma convergência entre pobreza, entretenimento e a falha dos protocolos de segurança pública. A tragédia aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2006, quando milhares de pessoas, a maioria delas em situação de pobreza, se aglomeraram na Phil Sports Arena. Wow! E preparavam um grande evento para comemorar seu primeiro aniversário, prometendo ótimos prêmios e brindes. O dia de celebração foi transmitido pela ABS-CBN, mas o que as câmeras registraram foi uma verdadeira catástrofe. Nas primeiras horas da manhã, quando os visitantes começaram a se reunir do lado de fora do local, os organizadores do show esperavam que haveria algumas centenas de pessoas, mas a multidão continuou a crescer, e logo algumas centenas se transformaram em alguns milhares.
Logo, as pessoas começaram a empurrar e se empurrar umas às outras enquanto tentavam chegar à frente, na esperança de garantir ingressos para o grande evento. O número de pessoas aumentava, todos ficavam mais agitados e a situação se tornava cada vez mais perigosa. Não havia nenhum controle de multidão naquele dia, nem um sistema de filas adequado. Por fim, a multidão foi levada ao limite e a verdadeira debandada começou. Relatos indicam que tudo começou quando os visitantes avançaram de repente, fazendo as pessoas da frente perderem o equilíbrio e caírem, gerando uma reação em cadeia. Pessoas caíam umas sobre as outras em áreas lotadas. O pânico tomou conta e quem já estava no chão virou vítima do avanço da multidão. Pessoas foram pisoteadas, pisadas e chutadas acidentalmente no caos. Os que permaneciam de pé tropeçavam nas vítimas no chão, inconscientes ou lutando pela vida, aumentando a pressão sobre a pilha. Testemunhas relataram ouvir gritos desesperados sob a multidão densa. Serviços de emergência chegaram para ajudar, mas logo ficaram sobrecarregados. Autoridades tiveram dificuldade para alcançar as vítimas entre a multidão. Várias pessoas ficaram em estado crítico, mas não tiveram assistência médica imediata, aumentando o número de vítimas. Ao final do evento desastroso, 800 pessoas foram hospitalizadas em condições graves e críticas, feridas e debilitadas. Após a debandada do Uau Uauê, o programa enfrentou grande controvérsia e indignação pública. A revolta chamou a atenção das autoridades, levando vários órgãos do governo a investigar o evento e examinar o grau de responsabilidade dos organizadores e das autoridades locais. Além de levar a um escrutínio implacável sobre eventos públicos mal planejados, a debandada do Uau Uauê levantou algumas preocupações éticas em relação a programas de televisão que atraem populações vulneráveis com promessas de prêmios em dinheiro e sorteios incríveis. Após o evento, diversas ações judiciais foram movidas contra entidades específicas. O Uauê foi suspenso temporariamente e os organizadores pediram desculpas públicas pelo evento que destruiu muitas vidas. Número 4. Todo Mundo Quer Tomar Seu Lugar é um game show francês apresentado por Maguire. Apesar de a tradução ser Todo Mundo Quer Tomar Seu Lugar, globalmente divulgaram como Segurem-se em Seus Assentos. Foi exibido na France 2 em 2006, rapidamente se tornando um sucesso de audiência e ainda é transmitido até hoje. Em cada jogo, 6 competidores são trazidos para desafiar uns aos outros até que reste apenas um. O campeão avança para enfrentar o próximo grupo de competidores. Segurem-se nas Cadeiras é um jogo de perguntas e respostas em que o apresentador faz perguntas de conhecimento geral e os jogadores escolhem como responder. Eles podem escolher entre 3 opções: duo, carai e cash. Os 4 competidores com maior pontuação, ao fim da rodada, avançam para a segunda fase. Na segunda rodada, os jogadores recebem 8 perguntas sobre um tema que já conhecem ou pesquisaram. Uma resposta correta vale 5 pontos, enquanto uma resposta errada subtrai 5 pontos da pontuação. Na rodada final, restam apenas 2 competidores e agora eles devem se enfrentar. Eles recebem 6 perguntas de 2 categorias, ambas escolhidas pelo campeão. A popularidade do programa fez os competidores retornarem todo dia, aumentando o suspense e o vínculo do público com os participantes recorrentes. Jogadores como François Varov, que virou o elo inesperado entre um programa de perguntas e uma investigação da vida real. Varov apareceu no Segure-se nas Cadeiras em 2019, apresentando-se como um personagem calmo e amigável, ansioso para competir. Ele era como qualquer outro participante. Ao ser questionado sobre sua vida e origem, o participante afirmou ser policial do Regimento de Cavalaria da Guarda Republicana. Ele foi eliminado na primeira rodada e 2 anos depois, os telespectadores reassistiriam ao episódio com um nó no estômago, pois o participante não era quem parecia. Agora, todas as declarações feitas durante sua participação no programa eram vistas sob uma ótica sinistra. Enquanto competia no game show, Varov era alvo de uma caçada policial que já durava décadas, por ser um criminoso violento que escapou da captura por 35 anos.
Com análises aprimoradas, amostras de DNA ligadas a diversos crimes não resolvidos foram reanalisadas. Era Varov, cujo DNA havia aparecido em várias cenas de crimes violentos, uma descoberta que confirmou sua identidade como o homem marcado por cicatrizes. O ex-policial foi apontado como responsável por vários crimes violentos, como agressões e homicídios, entre as décadas de 1980 e 1990. O que torna sua aparição no programa especialmente assustadora é seu comportamento comum. Ninguém poderia imaginar que ele escondia tamanha violência, nem que conseguiria escapar por tanto tempo. Segurem-se nas cadeiras é o pano de fundo involuntário de um dos casos criminais mais longos e notórios da França. Número 3. Dadagiri foi um programa de jogos indiano estranho e polêmico que uma vez gerou grande reação negativa e acabou sendo cancelado pela controvérsia que provocou. O nome do reality show é um termo bengali que significa comportamento de intimidação ou dominância. O game show foi ao ar em 2008 na Bindas TV e se tornou uma sensação viral devido à sua premissa bastante extrema e abusiva. Era macabro, algo que ninguém esperaria ver na tela da TV. Dadagiri explorou um lado agressivo oculto que rapidamente viciou os telespectadores. No jogo, considerado o pior pesadelo para estudantes do ensino médio, os participantes tinham que cumprir tarefas mentais ou físicas. O diferencial do jogo era que durante as tarefas, os jogadores sofriam abuso verbal, violência física e humilhação de 3 dadas escolhidos, que eram valentões ou algozes. Esse formato deu ao game show a fama de programa de jogos mais perturbador e cruel da história da televisão. Apesar da natureza atroz do jogo, ele continuou no ar por 3 anos. Dadagiri adotou e incentivou a agressividade, se destacando de outros programas de perguntas e respostas. Havia uma linha tênue entre o que era aceitável e o que era antiético. Essa linha era cruzada regularmente. O incidente mais famoso de desrespeito aos limites ocorreu em 2008 e ficou conhecido como o Incidente do Tapa. Durante um episódio de Dadagiri, o participante Ravi Bhatia estava realizando uma tarefa quando uma das dadas, Isha Bhaskar, se aproximou dele. Buscando humilhá-lo e atormentá-lo, Bhaskar deu um tapa no rosto de Bhatia. Ele respondeu de forma inesperada. O participante levantou a mão e enfrentou o valentão, resultando em uma cena tensa que foi se agravando. Os membros do guru Dadagiri imobilizaram e agrediram o jogador. O programa, é claro, não planejava exibir esse segmento. A briga certamente teria causado alguns problemas, mas o vídeo do evento vazou mesmo assim e se tornou viral. O episódio causou controvérsia internacional e exemplificou tudo de errado com a proposta do programa. Isso gerou preocupações sobre consentimento, segurança e limites do entretenimento. Os espectadores acharam que um limite ético foi ultrapassado e criticaram Dadagiri por ser um ambiente tóxico. O programa de auditório trazia situações que podiam ser mal interpretadas, fazendo estudantes acharem esse comportamento aceitável. Alguns achavam que esses cenários poderiam levar a assédio real em ambientes estudantis. Número 2. Em 2000, um dos programas mais conhecidos e mais assistidos apareceu nas telas de TV. Foi a série americana Survivor, uma competição internacional de reality show apresentada por Jeff Prost. No programa, participantes são divididos em tribos. Eles são deixados em um local remoto e a maioria trabalha com sua tribo para sobreviver na selva. Eles precisam construir abrigos, fazer fogo e buscar comida para sobreviver. As tribos competem entre si em desafios que oferecem uma recompensa de sua escolha e imunidade nas dramáticas rodadas de eliminação. No final, por decisão unânime do júri, um sobrevivente sairá com um grande prêmio em dinheiro. Michael Scoopin, participante de Survivor, o Outback australiano e Survivor, Filipinas, apareceu várias vezes ao longo do programa. Ao longo de sua extensa carreira no programa, Scoopin, que fazia parte da tribo Kutcha, venceu até 6 desafios e conseguiu não receber nenhum voto contra ele durante as rodadas de eliminação.
Porém, havia outro fator que distinguia esse participante dos outros. Ele foi o primeiro participante do Survivor a precisar de intervenção médica. Foi na segunda temporada, episódio 6, intitulado Trial by Fire, que um acidente infeliz interrompeu o jogo. Era o dia 17 e Scupan estava cuidando da fogueira onde ele tinha cozinhado alguns peixes. Ele estava agachado sobre as chamas há muito tempo quando uma rajada de vento soprou fumaça em seu rosto. Scupan inalou e rapidamente se levantou para se afastar da fumaça. Ele olhou para o fogo e começou a se sentir tonto e indisposto. A inalação da fumaça fez com que Scupan desmaiasse e ele caiu de rosto no fogo. Quando finalmente recobrou a consciência, ele foi levado às pressas para o primeiro poço de água, mas o frescor pouco ajudou a aliviar a dor excruciante que sentia. A pele dele foi queimada, causando agonia insuportável. Ele correu para um poço fundo e se submergiu, aguardando o socorro médico. Seus ferimentos eram graves demais para serem tratados no local, e ele foi colocado em um helicóptero para ser levado de helicóptero até o hospital mais próximo. O hospital mais próximo era em Cairns, a 1 hora e 15 minutos de distância. Os membros da tribo ficaram atônitos ao vê-lo desaparecer. No hospital, o chefe de cirurgia afirmou que os ferimentos eram graves demais para serem tratados ali, enviando Scupan para um centro especializado em queimaduras em Brisbane, a 3 horas dali. O competidor faria tratamento e enxertos de pele para recuperar as mãos. Apesar de querer voltar ao Outback, Scupan não podia por causa dos ferimentos. A provação o fez perder a fase de fusão do programa, ficando em 11º lugar. Depois, ele voltou ao Survivor Filipinas, já recuperado, ficando em 2º lugar, atrás de Denise Stapley. Número 1. Inspirado pelo game show Chair, The Chamber oferece um novo nível de emoção com um cenário único e uma câmara de tortura. A série foi ao ar na Fox em 2002, com seu formato único, atraindo um grande público. O jogo mostra vários competidores presos em uma câmara de tortura. Eles são submetidos a uma variedade de condições questionáveis enquanto tentam formular uma resposta para as perguntas que lhes foram apresentadas. Na introdução de cada episódio, o apresentador explicava as regras ao público. Ele chama a câmara de aço de um inferno, onde participantes enfrentam forte pressão física e mental ao responder perguntas rapidamente. Ao passar por cada rodada, os jogadores podem ganhar muito dinheiro. No famoso Chamber, os participantes enfrentam temperaturas extremas, chamas, movimentos violentos e odores desagradáveis liberados na câmara fechada. A câmara fria mantém temperaturas negativas e tempestades de neve simuladas, formando uma fina camada de gelo sobre os participantes. Ambas as câmaras também apresentam ventos simulados de furacão e terremotos. Privação de oxigênio era comum no programa, e os jogadores usavam eletrodos que provocavam contrações musculares involuntárias. O game show era, sem dúvida, sombrio e incrivelmente distorcido, tanto que o próprio formato gerou grande controvérsia e reação negativa, colocando em questão a ética da Câmara. O programa foi criticado por ser desumano, e houve quem questionasse se as perguntas eram só distração para o real objetivo: torturar pessoas e depois pagá-las por isso. Os criadores do programa pareciam querer lucrar com a dor, achando que essas situações ativariam o lado mais primitivo do público, explorando o fato de que muitos adoram drama e entretenimento. Quanto mais bárbaro, melhor. Mas isso não aconteceu. Na verdade, a reação do público à série foi exatamente o oposto. Os espectadores ficaram profundamente perturbados com o que estavam vendo, o que resultou em baixa audiência. Após apenas 3 episódios, The Chamber saiu do ar. A série inicialmente escolheu o comentarista esportivo Matt Vesgurzin como apresentador, mas ele teria deixado o programa nos ensaios por ficar enojado com as condições. O game show era tão extremo que gerou preocupações sobre a segurança, levando muitos a temerem ferimentos graves ou condições potencialmente fatais para os participantes. Essas preocupações culminaram em um episódio com Scott Brown.
Brown superou os 7 níveis de condições cada vez mais torturantes. Ele respondeu 20 de 25 perguntas e ganhou $20 mil, mais do que qualquer outro participante no programa. Apesar da vitória, Brown não comemoraria. Em vez disso, após o término do jogo, ele foi levado às pressas para o hospital, onde seria tratado por hipotermia. A aprovação acabou levando Brown a processar tanto a Fox quanto os produtores do The Chamber. No final, ele recebeu $100 mil de indenização. The Chamber, posteriormente, encerrou todas as operações e se tornou uma vaga lembrança de um game show que poderia ter custado a vida dos participantes. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e até o próximo.